Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Em notícias boas de saídas de jogadores, tais como Praxedes indo para o Atlético Paranaense e Zé Gabriel assinando um contrato de empréstimo para o Coritiba, vamos falar aqui de uma surpresa para a torcida vascaína que está dividindo. Muitos aprovam, outros desaprovam, que é uma possível saída da joia Ryan, joia da base do Vasco da Gama, para o grupo administrado pelo John Textor, talvez até envolvendo o Botafogo SA, mas aqui eu vou te falar sobre alguns agentes envolvendo essa negociação, porque você vai entender por que essa saída do Ryan, envolvendo o próprio jogador, envolvendo Vasco da Gama, SAF, envolvendo Tairo Arruda, o presidente do Botafogo, envolvendo John Textor, envolvendo a 77 Partners, essa grandíssima filha de uma... Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Já faço aqueles pedidos tradicionais antes que você fique revoltado com a saída de Ryan. Larga o dedo no like, que muitos ajudam a subir nesse YouTube de meu Deus. Esse vídeo é importante, vem trazendo informação jurídica, processo judicial da Matix Capital, presidida pelo Tairo Arruda, presidente hoje, o CEO do Botafogo SAF, contra o Vasco da Gama SAF, cobrando uma pequena fortuna, que daqui a pouco eu vou falar melhor aí sobre processo judicial envolvendo isso. Já sabe que o Marca Vasco aqui é de uma forma simples para você bem entender essa sacanagem toda aí que está ocorrendo. Bem, meus amigos, inscreva-se então no Marca Vasco e compartilhe com teus amigos novamente esse vídeo, que é importante para a galera saber a dívida que a Vasco da Gama SAF tem com essa Matix Capital e por que essa possível saída do Ryan. E, meus amigos, aqui a premissa é o seguinte, né? Há essa especulação da saída do jovem Ryan, 18 anos, um jovem promissor. Se no profissional ainda não rendeu, porque ele é novo, vai aprender, mas na base ele vem sendo titular da seleção brasileira e titular do Vasco da Gama com bons números, até porque ele é alto, é grande, sobressai na base, e eu acredito que ele vai ser um grande jogador. Mas as notícias é a seguinte, que ele é possivelmente negociado para o grupo do John Textor, na verdade não necessariamente para o Botafogo em si, tanto que já tem notícia que o próprio jogador Ryan não está gostando dessa negociação, o staff do jogador não está negociando, não está gostando, mas a saída era para o grupo administrado pelo John Textor. Primeiro dá as notícias sobre a saída, que estaria envolvendo o valor de 10 milhões de euros pelo passe do Ryan, uma possibilidade a um período de aluguel de graça do Newton Santos para uns 60 jogos, lembrando que ano que vem possivelmente já não teremos São Januário por causa da reconstrução de São Januário, e depois de um pagamento de uma dívida da Matix. É aí que eu te falo como nada é por acaso. E galera, já fica de olho. Essa Matix Capital, o que é? Primeiro vou passar o número do processo e a vara, porque essas informações são públicas. Eu sempre gosto de deixar aqui registrado de onde estou buscando essas informações. O número do processo é 088637963 2024 819 da 51ª Vara Civil, ação distribuída em 5 de julho de 2024. E aqui eu vou te chamar muita atenção pelas datas, beleza? Essa Matix Capital é uma empresa onde o CEO, o presidente dessa Matix, é também o presidente do Botafogo SA, o Tairo Arruda, junto com o sócio Danilo Caixeiro. É uma empresa boutique, que eles chamam de consultoria, principalmente envolvendo o mercado futebolístico, envolvendo diversas áreas do mercado, marketing, associação jurídica e tudo mais. Quem contratou essa Matix? Quem? 777 Partners, em janeiro de 2022. Informação trazida no processo judicial. Para quê? Para acompanhar e dar assessoria a 77 Partners sobre todo esse processo da compra do futebol do Vasco da Gama, que em agosto de 2024 ocorre a AGO do Clube Associativo aprovando a compra. Vasco da Gama SAF é constituído em setembro e em novembro assina-se um novo contrato. Não sabemos se é de prestação de serviço ou algo a seguinte, mas a Vasco da Gama SAF, teoricamente, assumindo essa responsabilidade desse pagamento, porque não há notícia de que a 777 pagou a Matix. Então, ou seja, são dois contratos que não estão no processo judicial de prestação de serviço. Uma para a 777 em janeiro de 2022 e outra em novembro de 2022, já aí sim uma Vasco da Gama SAF.
Não se pagou também porra nenhuma para a Matix Capital, então ela assina um novo contrato, já nas mãos de Lúcio Barbosa, mas ainda é contrato, é um termo de confissão de dívida, que é a Vasco da Gama SAF, falando o seguinte, que deve para a Matix 15 milhões e 300 mil reais, tendo em vista o não pagamento desses contratos aí de prestação de serviços de consultoria. Isso em dezembro de 2023. Lembrando que há informações em processos judiciais lá fora, no estrangeiro, que a 777 já não controlava mais seus ativos, quem estaria ali administrando era a tal da ECAP, essa empresa seguradora. Só que o que acontece? Em maio de 2024, você lembra muito bem, ocorre uma liminar passando a gestão da Vasco da Gama SAF para o Pedrinho. E aí ele entra na gestão e eu imagino o seguinte, esse título de confissão de dívida previa um pagamento de algumas parcelas, em 14 parcelas. Foi pago até abril de 2024, quando o Pedrinho assume e fala o seguinte, não vou pagar. E não pagou mais a Matix. Se com base jurídica, se através de um fruto de auditoria, não sabemos. Mas pelas datas, o Vasco da Gama SAF pagou a Matix até abril. Em maio ocorre a liminar. Pedrinho assumindo a gestão fala o seguinte, não vou te pagar. Então, o que ficou de dívida que a Matrix fala lá da Vasco da Gama SAF? 4 parcelas de maio, junho, julho e agosto no valor de 200 mil reais. Aí vem, presta atenção, aquela pausa dramática. Uma parcela em setembro de 6 milhões e 100 mil reais. E outra parcela em dezembro de 6 milhões e 100 mil reais. Ou seja, o grosso do pagamento, 12 milhões de 15 milhões, seria feito em setembro e em dezembro, através da Vasco da Gama SAF. Você sabe o que ocorreria em setembro deste ano? Aporte da 77 Parque. Aquele aporte milionário, acho que de 100 milhões e tal, seria aportado na Vasco da Gama SAF em setembro, ou seja, e desse aporte, possivelmente, parte já sairia para uma dívida assumida pela 77 lá em janeiro de 2022. Por isso que eles são os filhos da puta. Eles pagariam o aporte, você acha que seria para investimento no CT? Então, uma parcela poderia ser. Você acha que seria um investimento em jogador? Alguns sim, mas seria para pagar dívidas constituídas pela própria administração da Vasco da Gama SAF. Enfim, aí tá, aqui é só ver as datas. Só que como não teve o pagamento já em maio e a gente já sabe que não vai ter esse aporte, a Matix entra com processo em julho de 2024 falando o seguinte, olha, agora com juros pelo não pagamento, com multa do não pagamento, com custo judicial do não pagamento, atualizado IPCA, ao valor de novo de 16 milhões. Por isso que a gente está falando que a Matix está cobrando abaixo da Gama SAF 16 milhões de reais. E o que você sabe, quando acontece uma execução judicial, ele pega esse termo executivo, que é uma confissão de dívida, e fala assim para o juiz, ele me deve, está o termo aqui assinado, com testemunho e tudo mais, cita Vasco da Gama SAF. Se não me pagar, penhora. O que uma empresa de consultoria de futebol pediu como bem da Vasco da Gama SAF? É o terreno do CT? Não, é da prefeitura. Os escritórios de onde está o Vasco da Gama SAF? Não, nem sabe se é aquilo aluguel ou não. O que eles pedem? Um passe de um jogador. O que uma consultoria quer com um passe de jogador? E adivinha qual é o jogador que eles já indicam lá em julho como penhora? Pois é, Ryan. Vocês acham que isso é por acaso? Vocês acham que o Tairo Arruda, o atual presidente do Botafogo, não virou nos ouvidinhos do João Tex? João Tex, tem uma dívida aqui com o Vasco? Vamos tentar pegar esse jovem aí? Vamos tentar fazer uma negociação? Não vamos sacanear, não. Mas eu tenho uma dívida. Quem sabe esse Ryan não vem aqui pra gente. E assim está ocorrendo o processo judicial, por isso que nada é por acaso no Vasco da Gama. E agora o Pedrinho, ao meu ver, se vê numa encruzilhada. Se ele possivelmente errou, não pagar, não respeitar essas dívidas, ou não ter o dinheiro, agora ele está se vendo uma possibilidade em fazer negócio com o Ryan, 10 milhões de euros. Vocês é que vão me falar aí nos comentários se o valor é baixo ou não. 10 milhões de euros, pelo menos são as informações. Mais esses 60 jogos que pode ser realizado no Engenhão, que só de Campeonato Brasileiro garante o Vasco da Gama jogando no Rio de Janeiro, numa casa fixa durante 3 anos, aí fora Copa, fora possíveis Copa do Brasil, Sul-Americana.
Campeonato Carioca pode viajar, enfim, mas pelo menos tem lá os jogos já certos. E mais pagamento dessa dívida, que hoje está em torno de 16 milhões. Aí lá o Tairo Arruda se acerta com o John Texas para receber. Nada é por acaso. E é por isso que eu falo como a 777 foi uma grandíssima filha da puta também por baixo da Gama. A princípio é uma dívida que ela constituiu para prestar um serviço para ela lá em janeiro de 2022. Passou para baixo da Gama SAF pagar essa custa e agora a gente está vendo o Vasco da Gama tendo que arcar e despender uma joia, pelo menos assim, para pagar as dívidas. Mas isso é um puro suco associativo, é isso que está revoltando o Vascaíno, que achou que não ia haver mais isso. Uma joia da base tendo que salvar um ano do Vasco da Gama. Mas eu acho que é isso que vai ocorrer. Pelo menos agora, acho que de uma forma mais transparente. Tem youtubers, tem muita gente falando para onde teoricamente iria esse dinheiro. Esse dinheiro vai para o pagamento de uma dívida milionária, tem que pagar. Aluguel do Newton Santos, do Engenhão, que tem que alugar alguma casa, a gente não vai poder ficar viajando todos os jogos. E ainda recebe um cascalho aí. E eu só acho que o Pedrinho, se fizer essa negociação, acerta lá com o John Tex. Pro Botafogo, não. Dá uma prioridade aí para algum time estrangeiro, Crystal Palace, Lyon. Se o Ryan decidir voltar pro Brasil, prioridade é pro Vasco. Alinha isso. No primeiro momento, acho bem razoável uma negociação. Infelizmente, eu queria ver muito o Ryan para daqui a uns 2 anos, que eu acho que ele vai render mais. Mas nesse momento, é isso que nós temos do Vasco da Gama. Muito obrigado a todos, espero ter elucidado algumas dúvidas, não dívidas, dúvidas aí do nossa galera vascaína aí. Maiores dúvidas, se inscreva aí. Eu já te faço convite hoje, 3 horas da tarde, numa live do Marca Vasco, para falar muito sobre o Vasco da Gama. Tchau e saudações vascaínas!